Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do ciclo de conversas da exposição Hortas de Lisboa, da Idade Média ao século XXI. O tema desta edição é sobre as Hortas de Lisboa e o levantamento cartográfico de Silva Pinto, realizado entre 1904 e 1911. E tem como convidada a arquiteta Teresa Mará Mendes, que foi consultora científica da exposição. Teresa Mará Mendes é professora associada com agregação em arquitetura no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. A sua formação base é em arquitetura. Licenciou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, fez o seu mestrado em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental sobre a componente ambiental em planos de pormenor, estudando o caso da fábrica da pólvora em Barcarena. O doutoramento, já em contexto internacional, é realizado na Universidade de Nottingham, com uma tese sobre a sustentabilidade da forma urbana, através de uma análise comparativa de 3 cidades, Lisboa, Edimburgo e Barcelona. Desde 2002, integra o corpo docente do Departamento de Arquitetura do ISCTE, onde hoje leciona Urbanismo e Projeto Final de Arquitetura, e é investigadora no Dinâmia 7, Centro de Estudos sobre as Dinâmicas Territoriais. Foi neste centro que coordenou as equipas de investigação dos projetos MEMO e SPLASH, de que nos irá falar um pouco nesta conversa. Internacionalmente, o seu trabalho tem sido reconhecido através de prémios científicos e do seu envolvimento em redes de morfologia urbana. Foi professora visitante na Universidade de Brisbane, Barcelona, Florença e Atenas. Tem publicado em livros e revistas científicas nacionais e internacionais de reconhecido valor e colaborado no ensino e na investigação de vários projetos nacionais e internacionais. Foi cofundadora da Rede Portuguesa de Morfologia Urbana, hoje Rede Lusófona de Morfologia Urbana, e integra o Conselho Científico da Rede Internacional de Morfologia Urbana. Os seus temas de investigação centram-se no tema da sustentabilidade urbana, dedicando grande parte da sua análise ao território da área metropolitana de Lisboa. Água, agricultura e forma urbana constituem alguns dos elementos centrais aos quais se tem dedicado com o intuito de gerar mais conhecimento capaz de melhorar os habitats humanos e a vida das pessoas que neles habitam. Foi galardoada pelo Centro Ciência Viva com o prémio Mulheres na Ciência para a área da arquitetura em 2019. Antes de iniciarmos esta conversa, gostaríamos de dizer que podem colocar os vossos comentários ou as vossas questões na página do Facebook deste evento e que os mesmos serão respondidos no final desta apresentação. Mário, vou-te passar agora a palavra. Obrigado, Daniela. Olá, Teresa. Boa tarde a todos. Bom, quem já teve a oportunidade de visitar a exposição, quer fisicamente, quer virtualmente, através das atividades que desenvolvemos nas plataformas digitais, lembrar-se-á certamente no núcleo 3 termos uma sala com o chão coberto com a planta do Silva Pinto. E, portanto, uma vez que a conversa parte em torno desta planta, era importante, se calhar, para as pessoas que não sabem quem é o Silva Pinto, falarmos um pouquinho, uma nota biográfica resumida, claro, sobre o senhor. Júlio António Vieira da Silva Pinto nasceu em 1 de dezembro de 1860 em Lisboa.
Fez 2 cursos na sua formação. Em 1880, quando tinha cerca de 20 anos, terminou o curso de condutor de minas. E cerca de 20 anos depois, isto é, 21 para ser mais preciso, em 1901, terminou um curso de Engenharia Industrial do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. Ora, entre 1902 e 1903, depois de concluir o curso de Engenharia Industrial, ainda trabalhava na repartição de minas e dirigiu até umas minas do Rio Salor, em Espanha. E desde 1889, portanto, antes deste trabalho, ou desta função nas minas de Salor, do Rio Salor, trabalhava na repartição técnica da Câmara Municipal. Em 1915, integrou o quadro da terceira repartição da mesma Câmara, e isto prende sobretudo com uma situação particularmente dramática para as duas partes, porque Silva Pinto tinha um feitio muito particular, faltava ao trabalho para ir lecionar no Instituto Superior Técnico, supostamente sem autorização do seu superior, mas saía de forma declarada e sem esconder esse fato durante anos, e a dada altura foi-lhe movido um processo de despedimento que só foi mais complicado porque Silva Pinto tinha uma verve muito particular quando reagia e como respondia, não era nada uma pessoa dócil neste caso, ou neste trato. Portanto, acabou por ser despedido da função pública e do quadro da Câmara, mas foi depois reintegrado em 1915 por ter sido dada a razão. Ele tinha uma grande consciência daquilo que era o seu valor enquanto autor do levantamento cartográfico que desenvolveu, por ter ganho um concurso público feito pela Câmara em 1904. Esse levantamento concretizou-se sobretudo logo em 1905 até 1911. Foi docente do Instituto Comercial de Lisboa e manteve a sua atividade enquanto professor no Instituto Superior Técnico até 1930, a altura em que se reformou com 70 anos de idade. Ora, para nós é quase um grande dilema descobrirmos quando é que efetivamente Silva Pinto faleceu, mas pelo menos sabemos que em 1930 ainda era vivo. O levantamento que elaborou corresponde a 249 plantas, foi uma encomenda da Câmara, como já referimos, que teve umas condições ou disposições extraordinárias para a sua execução. A que eu acho mais relevante foi, de facto, a obrigatoriedade de toda a gente permitir o acesso dos técnicos que procediam a este levantamento aos locais interiores ou morados, permitindo o registro detalhado de tudo o que se encontrava no seu interior. Embora esta intenção do município se tenha iniciado muito antes, em 1892, com um trabalho do capitão engenheiro Renato Batista, só se concretizou na plenitude, de facto, com Silva Pinto durante este período. E o levantamento cartográfico de Silva Pinto, como nós vamos chamando, pelo menos dentro da nossa casa, que é a Câmara Municipal de Lisboa e a GEAC, constituiu a base dos planos de urbanização posteriores. É de tal forma relevante para várias áreas científicas associadas à história da cidade, que quase que faço uma pergunta redundante, mas inevitável, à Teresa, que é qual a importância do conhecimento da cartografia para a obtenção da legenda do Silva Pinto, porque esta legenda tem características muito específicas, não é? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigada ao Museu da Cidade pelo convite e em especial também à Daniela e ao Mário pelo convite e por nos terem acompanhado aqui nesta diligência e neste desafio de participar também nestas conversas. Mário, eu se calhar para a resposta à sua pergunta responderia depois a meio da comunicação, da conversa, se achar por bem. Posso passar então? Vamos a isso. Bom, antes de mais, boa tarde a todos que estão aí no Museu da Cidade e em casa, e vou então fazer apenas um pequeno contributo, não é nada de novo, porque isto é fruto de um trabalho de equipa que já tem alguns anos, mas que teve a atenção e o interesse por parte do Museu da Cidade e foi aqui também recolhido como peça importante para integrar a exposição das Hortas de Lisboa. Pois ele parte a proposta de legenda para a planta de Silva Pinto
ela surge no âmbito dos contributos de um projeto de investigação, que foi o projeto MEMO, que foi um projeto de 2 instituições universitárias, o Instituto Superior Técnico e o ISCTE. No ISCTE, numa equipa liderada por mim e com a participação de 2 outras arquitetas, com a Joana Mourão e a Patrícia Bento de Almeida, propusemos-nos a este desafio, que era propor uma legenda para as cartas de Silva Pinto, porque nós já conhecíamos a cartografia de Lisboa, que nos possibilitaria uma leitura comparativa com a carta de Silva Pinto. Pronto, para começar pela resposta, deixar aqui já algumas pistas para a pergunta deixada pelo Mário. Portanto, esta conversa da exposição das Hortas de Lisboa de hoje, com esta proposta de legenda de levantamento, base da planta de Lisboa, de 1904-1911, é fruto dos resultados deste trabalho do projeto MEMO, que não é exclusivo da minha pessoa, mas de uma equipa de investigação, tal como diz, somos 3 arquitetas para colaborarmos para o projeto MEMO. Os objetivos desta conversa, e que são comuns a uma apresentação que a equipe do projeto teve já por altura também de uma outra comunicação num fórum da Câmara Municipal de Lisboa, foi apresentar aquilo que foi a proposta de legenda que a equipa do MEMO lançou para aquilo que poderia ser a planta de Silva Pinto, por nome Júlio António Vieira da Silva Pinto e Alberto Sá Correia. Mas também demonstrar qual a relevância da cartografia e do material online disponibilizado para os investigadores na web, nomeadamente por parte do Arquivo Municipal de Lisboa, de que o seu uso é extraordinariamente importante e a sua disponibilização maior ainda, porque só com acesso a fontes como estas é que de facto a investigação pode avançar. O que é que esteve por detrás da nossa leitura e da proposta da legenda de Silva Pinto? Teve, sobretudo, o conhecimento já adquirido de outra cartografia, que não da cidade de Lisboa, mas que estava a uma outra escala e que cobria todo o território da área metropolitana de Lisboa. Nós tínhamos um conhecimento já bastante profundo sobre esta carta dos arredores de Lisboa, uma carta com um conjunto de cartas, tal como a planta de Silva Pinto, elaborada pelo Corpo de Estado-Maior entre 1893 e 1932, que foi sucessivamente atualizada, e para cada uma dessas cartas havia todo um conjunto de informação, de detalhes sobre como é que o território estava organizado em termos de gestão de recursos agrícolas, água, mas também de infraestruturas, nomeadamente redes ferroviárias, estradas, edifícios, a topografia, e tudo isso estava retratado. E agora vem a parte bonita, que é o olhar para as plantas. Quando a gente olha para uma destas cartas, por exemplo, do Corpo de Estado-Maior, a Carta dos Arredores de Lisboa, nós vemos a minúcia e o detalhe que cada uma destas cartas nos oferece, quer através da cor, onde o nosso olhar é logo direcionado para um assunto em particular, quer através da topografia, da linha, da espessura. Tudo isso são elementos que à época e ainda hoje se utiliza para fazer toda esta representação gráfica. O que é que isto tinha de mais interessante que nos escapava, sobretudo, na planta de Silva Pinto? Era a sua legenda. Enquanto que estas cartas nos possibilitavam lê-la e tirar toda a informação em detalhe do que aqui estava, a carta de Silva Pinto, que também nós conhecíamos, infelizmente não nos oferecia isso. Ou seja, até à data, e que tínhamos conhecimento, não existe ainda uma legenda exclusiva da própria carta de Silva Pinto que tivesse sido traçada, detalhada e explicitada pelo autor da carta. Foi precisamente por causa da ausência dessa legenda que nos propusemos a este exercício, bem, se conhecemos este território, se conhecemos os elementos que aqui estão, porque estas legendas desta Carta do Estado-Maior nos oferecem, nos possibilita, vamos então partir numa análise comparativa de tentar perceber como é que estes exemplos eventualmente se encontram traduzidos na Carta do Silva Pinto. E foi por aí que nos propusemos a avançar. Mas isto para dizer que, entretanto, nós já conhecíamos também o território. Não era só as cartas, conhecíamos exatamente no território
como é que os vários elementos de água, que haviam sido cartografados nas próprias cartas do Estado-Maior, e os elementos agrícolas, desde árvores a hortas, a pomares, a olivais, a vinhas, onde é que eles se encontravam distribuídos no território? E, sobretudo, as infraestruturas articuladas à água que haviam sido construídas pelo homem para fazer toda esta gestão agrícola do território, porque não há agricultura sem água. E, portanto, para haver um determinado campo, uma determinada horta ou um determinado pomar, era necessário que nas proximidades houvesse a gestão do recurso hídrico, e nesse caso ou haveriam acesso a um poço, ou haveriam acesso e a construção de um aqueduto, ou haveriam acesso à construção de um outro elemento onde a recolha da água, a sua distribuição, a sua permanência em termos de manter a água por mais dias, caso o verão e os dias quentes chegassem, tivesse que ser providenciada. Portanto, tudo o que aqui temos não é uma coisa que está ali, sozinha e que nasceu do nada no território, mas são elementos construídos pelo homem, tal como são as ruas, as pontes, as casas, as linhas férreas e tudo demais. Portanto, são infraestruturas construídas pelo homem para gerir todo um território, e onde também toda esta componente agrícola que foi inventariada pelo projeto Memo está lá porque também foi gerida pelo homem para fazer face àquilo que eram e são as necessidades das pessoas que aqui habitam e que dependiam destes elementos para poderem sobreviver. Portanto, tínhamos conhecimento da cartografia, pela capacidade gráfica, pelos elementos visuais, gráficos que nos providenciavam, mas tínhamos também conhecimento no território dos elementos vivos, como a água e dos vegetais, e dos elementos artificiais construídos pelo homem para gerir todo esse território. E aqui chegamos, portanto, o projeto Memo, o que nos possibilitou foi fazer uma inventariação de todos esses elementos de água, através das cartas militares, uma inventariação de todos os campos cultivados e os tipos de cultivo distribuídos, fixados num só território. O projeto extinguia-se aqui à área metropolitana de Lisboa, e foi-nos possível reconstruir todo este mosaico para dois momentos em particular. Em 1900, aquele que agora nos interessa porque é o que está mais perto da data de construção e de levantamento das cartas de Silva Pinto, e depois posteriormente para 1940, embora em virtude de condicionamentos de recursos humanos e de tempo, já não foi possível construir um mosaico na sua totalidade para toda a área metropolitana de Lisboa, mas para as principais sedes do município. Mas pronto, ficaram levantados os elementos de água e levantados todos estes mosaicos agrícolas, que para nós foram sobretudo importantes porque eles nos explicavam como é que em dois momentos específicos da história urbana de Lisboa, em 1900 e em 1940, fazíamos uso e gestão de recursos naturais, como a água e a questão agrícola, e que isso era determinante para que o projeto pudesse quantificar, que os nossos colegas, depois do Instituto Superior Técnico, os fizeram, contabilizar exatamente qual a quantidade de produtos que aqui tinha sido produzido e qual é que foi efetivamente o metabolismo da área metropolitana de Lisboa nessas épocas, para dizermos se a AML foi eficiente, quer em 1900, quer em 1940, em termos dos recursos agrícolas e dos recursos hídricos que aqui tínhamos. Uma vez que refere esta questão dos recursos agrícolas e hídricos, portanto, trabalharam também o tema da agricultura e a questão particular das hortas, que é aquela que para nós foi sempre a mais importante. Em Lisboa, quais foram os resultados a que chegaram? Pronto, para 1900 e 1940 ficámos, em termos de resultados, a identificação daquilo que hoje é de conhecimento de todos, que de facto havia uma área considerável de hortas em Lisboa, que em termos metabólicos elas até tinham
eram bastante quantificáveis e a produção nela contida era bastante generosa, mas havia, para além das hortas, outras áreas agrícolas em Lisboa que a cartografia não possibilitava perceber de que se tratava, mas que fazia parte do metabolismo de Lisboa, porque eram sobretudo campos que eram destinados à produção de madeiras e de outros elementos para gestão energética. Portanto, era material que servia de lenha, tinha outras finalidades, que em conjunto com as hortas davam os elementos, forneciam os elementos importantes para dizer o nosso metabolismo em Lisboa encontrava-se de uma forma mais coesa e mais forte, porque estávamos a fazer melhor gestão do território que tínhamos, quer para usos alimentares com as suas hortas, quer para usos energéticos com outro solo. Isto tudo dentro do município de Lisboa. Da perspectiva da AML também havia várias hortas, todas em menor número. Portanto, elas estavam mais contidas dentro de áreas muralhadas, áreas que estavam protegidas. Mas dentro de Lisboa elas eram consideráveis e em 1900 elas foram, pois, perdendo até 1940 alguma presença, alguma visibilidade. Isto tudo à custa do processo de urbanização que depois de Lisboa também leva na metade do século XX. Pronto, e isto agora para resumir um pouco a questão da cartografia, para responder ao que o Mário também nos lançou. Temos aqui do vosso lado direito a imagem da reconstrução de todas as cartas do Silva Pinto, que nos permitem perceber para todo o município de Lisboa o vasto levantamento que foi conduzido, à escala 1:1000, portanto com um detalhe imenso que esta imagem aqui em baixo nos permite perceber, desde tanques, desde hortas, desde casas, desde ruas, tudo isto cá estava. E as cartas da tal do Corpo de Estado-Maior que nos permitiu fazer este exercício de comparação. Conhecíamos também para Lisboa um outro conjunto de cartas que, tal como as de Silva Pinto, eram bastante audazes naquilo que era a representação gráfica da cidade de Lisboa. O Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, de Filipe Folk, que também há 1000 nos proporcionava isto, mas que, tal como a de Silva Pinto, também não tinha legenda. Portanto, houve um desinteresse, pareceu-nos a nós, na altura, que qualquer carta mais voltada para a cidade do foro urbano, a questão da legenda passava a secundário, porque a representação ganhava prioridade. Nos dias de hoje, as duas coisas são importantes, porque a legenda é o nosso abecedário de ler a cartografia. Daí o nosso desafio no projeto mesmo, de nos lançarmos aqui. Portanto, temos agora aqui, novamente, com mais detalhe, as duas cartografias que foram analisadas, as cartas do Corpo de Estado-Maior e, à mesma escala, a área coberta pelas plantas do Silva Pinto. E a comparação foi precisamente tentar perceber o conhecimento que tínhamos deste conjunto de cartas, como adquirir uma legenda aqui. Nas cartas de Silva Pinto, que, delicadas pela cor, pelo pormenor, nos pareceu logo desde muito cedo que esse exercício seria concretizável e foi isso que nos fomos lançando. Aquilo que vamos mostrar aqui diz respeito a estas 5 janelas, portanto o que aqui temos é o tal mosaico que havia sido levantado no projeto MEMO, com todos os polígonos, e a sobreposição feita à escala da cidade de Lisboa para perceber, para determinados mosaicos onde nos parecia que era visível essa semelhança nos elementos gráficos das duas cartas, tentar retirar toda essa informação. E esses mosaicos correspondiam precisamente a ler quer destas estruturas produtivas, desde árvores, terras lavradas, olivais, vinhas e hortas, a que é que correspondiam esses mosaicos. E para estas 5 janelas que vos mostrei no slide anterior, era preciso, por exemplo, para árvores, que era este pequeno símbolo, percebemos que em vários pontos da cidade ela viria sendo representada assim, em vários momentos da carta do Silva Pinto.
E para terras lavradas, com este pequeno símbolo, percebíamos também que nas cartas de Silva Pinto a representação era mais esta, mais amarelada, e que estava contida dentro deste tipo de limitação. Portanto, havia aqui sempre uma constante. Andámos à procura de constantes nestas cartas de Silva Pinto, sempre, todos estes lugares que aqui estavam. Os olivais, geralmente quase sempre muralhados, muito similares às árvores, mas com depois um pequeno detalhe de quase que um sombreamento no seu pé. E vamos também encontrando algumas situações. Realmente aquele elemento que era mais visível e que nos pareceu que nas cartas de Silva Pinto, mais da perspectiva agrícola, tinha mais presença, eram dois. Foram as vinhas e foram as hortas, para além das árvores, está claro. As vinhas porque seguiam sempre um género de um padrão na organização territorial. Portanto, os campos eram delimitados para conter as próprias vinhas, enquanto que no território verídico, aquele levantado pelas cartas do Estado-Maior, onde o símbolo estava presente, essa delimitação, contudo, de lote, de parcela, de propriedade, não era tão presente, mas ela cá estava, dentro das plantas de Silva Pinto. No que diz respeito às hortas, o símbolo é um pouco parecido ao das vinhas, mas em muitos lugares da cidade de Lisboa, por exemplo aqui em Alvalade, aqui ao pé do Campo Grande, vamos encontrar como é que nas hortas as delimitações, portanto uma constante, quer nas vinhas, quer nas hortas, e um pouco também nas árvores, é a delimitação da propriedade, pronto, porque é um tema caro da propriedade no que diz respeito aos loteamentos, às parcelas urbanas, e eles estavam cá presentes. Mas depois o amarelado, a cor que é utilizada, a repetição da cor nas extremas das hortas é sempre o mesmo, e a gente vai encontrar, é possível então, pensámos nós e concluímos, detalhar uma hipótese de legenda, porque foi isso que fizemos, a gente considera que isto não é um resultado absoluto, novos investigadores com novos dados, com nova informação atualizada, com elementos que à data que fizemos este estudo ainda não tínhamos tido acesso, poderão encontrar outros elementos que possam desfazer esta legenda e até construir uma que nós, como autoras desta proposta, tanto eu como a Patrícia e como a Joana Mourão, poderemos reconhecer que eventual será mais válida que a nossa. Até à data, continuamos a acreditar que a legenda que aqui propusemos em termos de espaços agrícolas e das hortas para a cidade de Lisboa na planta de Silva Pinto ainda nos parece válida. E pronto, aqui em detalhe estes tais vários elementos das várias árvores, onde eles vão aparecendo de uma forma mais agrupada, outras vezes um pouco mais dispersa, mas há constantes, e é nisto que o nosso exercício foi feito. As terras lavradas, exatamente a mesma coisa, cá está, com este símbolo, parece que de um pi, de uma letra grega, mas que depois a expressão que tem na planta de Silva Pinto parece quase muito tímida, que não está lá, mas são estas terras lavradas que tanto serviram Lisboa para dinamizar o seu metabolismo, porque é desde aqui que vinha o feno e o material para alimentar o gado, que provia a força motora para poder lavrar os vários campos agrícolas, incluindo as várias hortas. Portanto, a base dos combustíveis, então, à época. Os olivais, cá está a dita árvore com o sombreamento no seu pé, que também a diferença que nos sugere tem a ver com as delimitações, portanto, as ditas propriedades, e depois o olival aqui é apenas representado na sua extrema, enquanto que nas cartas do Estado-Maior todo o terreno é-nos indicado como sendo coberto. Novamente, voltando ao detalhe aqui na Quinta de Carnide, das vinhas, elas lá estão, mas sempre, novamente, com o azul, que nos sugere que havia aqui uns rasgos de água, uns regos de água para poder abastecer a água das próprias vinhas, mas também a divisão da propriedade. E, finalmente, as hortas, que tal como as vinhas, com as suas extremas, mas em vez de terem estes regos, a cor do azul é a cor amarelada
que se vem a repetir. E isto tudo levou-nos a sugerir, que é uma sugestão que deixámos, que da cartografia das cartas do Estado-Maior, da legenda das cartas do Estado-Maior, para os elementos que tínhamos retirado e nos proposto a comparar com as cartas de Silva Pinto, podíamos propor agora, retirando da própria imagem e do grafismo das cartas de Silva Pinto, os elementos gráficos que nos permitiriam dar a futuros investigadores e leitores e pessoas interessadas pelas cartas que elementos é que são ali constantes que nos permitam dizer que aqui há olivais, árvores, vinhas, hortas, terras. E foi este contributo que oferecemos, de facto, para a exposição e que na visita à exposição poderão lá ver e encontrar na sala referente a este trabalho. Da leitura dos elementos de água, ainda nos propusemos a isto, ainda nos desafiámos, pronto, não queríamos ficar apenas pelos elementos agrícolas, mas já que o projeto mesmo se tinha lançado a estudar aquilo que eram os elementos de água, que tinham sido levantados para toda a área metropolitana de Lisboa, e os elementos agrícolas, será que também seria possível, pusemos nós, visualizar nas cartas de Silva Pinto também uma legenda para os elementos de água? Pronto, foi tentado, mas depois, de facto, não foi necessário, porque a expressão gráfica com que Silva Pinto desenhou os seus edifícios e os elementos de água eram tão evidentes de que isto não foi necessário, porque nas cartas de Silva Pinto, do Estado-Maior, os aquedutos, quer aqueles por cima da cota de terra, quer aqueles que fossem subterrâneos, portanto em tracejado, as meios de água, as fontes que tinham este símbolo, os tanques, as nascentes de água, os chafarizes, sobretudo em meio urbano, e os poços, sobretudo perto de zonas de hortas, tentámos fazer esse exercício, mas não foi necessário, porque ao chegar às cartas de Silva Pinto, todos os elementos água, Silva Pinto teve esse cuidado. Ele considerou um elemento água, todos estes chafarizes, poços, como elementos também de forma urbana. E, portanto, ele desenhou-os com o detalhe e até com a escala, de tal forma que não foi necessário para ele encontrar uma outra referência, um outro símbolo para os retratar. E, portanto, tanques, poços, canais, tudo isso, canais de água, levadas, se assim quiserem chamar, riachos, todos eles estão representados nas cartas de Silva Pinto. O que é que nos levou também um pouco a isso? Tinha a ver com um trabalho prévio que também já tinha sido feito e que o Memo depois também acabou por desenvolver, que foi também, e agora pode ser um paralelo que possamos fazer, e eventualmente Silva Pinto, não sei se o conhecia, mas sendo um engenheiro de minas, como era e trabalhou nas minas em que trabalhou, eventualmente também se terá cruzado com outros trabalhos de plantas de levantamentos de minas e encanamentos de água que foram levantados por Portugal, nomeadamente este trabalho notável feito para as minas e os encanamentos de água dos almoxarifados das casas reais, e que consta sobretudo na identificação de estruturas de condutas de água que abasteciam os principais casas reais, portanto as quintas reais de toda a área metropolitana de Lisboa e não só, eram todas canalizadas, e as suas hortas e as suas vinhas e os seus pomares com estes elementos, desde minas, encanamentos, manilhas, poços, todos estes eram representados desta forma. E foi esse conjunto de informação que nos permitiu também fazer este trabalho paralelo, juntamente com as cartas do Estado-Maior, e perceber que este conhecimento que havia sido utilizado nas quintas reais, que Silva Pinto não necessitou de fazer na carta para Lisboa à escala 1000, estavam presentes quer nas quintas reais, quer em todo o território. Portanto, todo o território das cartas do Estado-Maior tinham exatamente os mesmos elementos que os engenheiros de Minas haviam também utilizado no detalhe de várias
quintas reais. Silva Pinto não o fez, mas desenhou tão bem, de uma forma tão generosa e tão detalhada, que muito facilmente qualquer um de nós, mesmo sem conhecimento do território e das minas e dos encanamentos, facilmente se apercebe daquilo que é construído pelo homem, controlado pelo homem em termos de construção de infraestruturas de água, quer aquilo que é os riachos naturais e aquilo que é umas estruturas mais orgânicas relacionadas com o uso da água. Portanto, a nossa proposta de legenda para o levantamento da planta de Lisboa ficou, ficou focada apenas numa proposta de legenda para cultivos. Os elementos de água não foi necessário, porque encontramos nós que havia uma representação detalhada sem recurso a símbolos, e os tipos de edifícios, esses sim. Havia uma diferenciação de tipos também de edifícios, fossem públicos, reais, privados, novamente com recurso à cor, que ele já havia feito, sobretudo nos cultivos, usando muito o amarelo, o verde e o azul, e nos edifícios o laranja, o castanhado, o preto e o amarelado. Portanto, há ali uma diferenciação tipológica também nos edifícios por parte do Silva Pinto. Pronto, e para concluir, porque também não me quero alargar, voltando às hortas, temos de facto aquilo que o projeto MEMO, com a sua proposta de legenda, permitiu, é que para 1900 era, e com recurso também ao espólio de fotografia de vários autores que se encontra arquivado também no Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, foi possível extrair imagens que pudessem, de uma forma visual, retratar aquilo que em planta, nas plantas de Silva Pinto, nos pareceu indicar que era a Lisboa da época. E, portanto, para 1900 a 1940 encontramos um conjunto de imagens que nos possibilitaria dar a conhecer o que era Lisboa em termos de cultivos e de territórios trabalhados, quer desde as hortas, quer das terras lavradas, quer desde as vinhas, os pomares e por aí fora, quer os vários elementos de água, também, porque isso fez parte do nosso trabalho, construídos pelo homem, como as nores, como os tanques, como os chafarizes, os poços, que tinham sido possíveis de identificar. Portanto, isto foi um trabalho longo de recolha e aquilo que a gente vos traz aqui é um pouco um retrato de sistematização de toda esta informação. Portanto, esta proposta de legenda sai sobretudo dos resultados obtidos na equipa do Dinamo Septo para o projeto MEMO, mas fruto já de um trabalho de levantamento exaustivo e sério, sobretudo sobre a dita cartografia do Estado-Maior, que nos serviu quase que de âncora comparativa, embora a uma outra escala, é preciso que seja dita, estamos a falar de uma escala 1 para 10 mil da Carta dos Militares e a escala 1 para 1000 na escala para as cartas de Silva Pinto. Portanto, o detalhe era completamente diferente, mas a presença das coisas era idêntica. E foi isso que nos prestámos a fazer. Obrigada. Eu vou então parar aqui. Teresa, primeiro, obrigado pela apresentação. Acho que se torna muito evidente porque é que o Silva Pinto assume uma dimensão tão grande e generosa na sala em que está representado. Para quem não tivesse reparado, a última planta, se não estou em erro, Teresa, era o Paço de Belém, não é? Palácio de Belém. A Quinta Real de Belém, sim, sim. Exatamente. E se nós pensarmos neste levantamento, ou melhor, neste trabalho que é feito e que se estende desde os finais do século XIX até 1940, neste núcleo mais inicial que nós temos vindo a falar, qual é a importância destes resultados da legenda atualmente, nos dias de hoje? Bom, eu acho que não, essa é uma pergunta muito, muito importante, porque vivemos na era da sustentabilidade, portanto, onde o debate central é a sustentabilidade e nós temos que tornar as nossas cidades mais eficientes, que vão ao encontro de um uso mais sustentável dos recursos que temos. E se não conhecemos o que temos,
então não sabemos como tornar as coisas melhores. O que esta legenda nos permite é, de facto, ler um pouco melhor aquilo que era a nossa Lisboa. E, portanto, não temos apenas uma fotografia de Lisboa, mas temos evidência e conhecimento científico que nos permite evidenciar o que era este território e do o que é que ele dependia. A par da legenda, a legenda em si só não é suficiente. O projeto mesmo concluiu, a par da proposta de legenda, outras publicações de vários níveis, desde o Atlas da Água e da Agricultura, que tem o levantamento exaustivo que forneceu as bases deste trabalho, como também outras várias publicações, onde, juntamente com os colegas do Instituto Superior Técnico, quantificámos aquilo que era o metabolismo urbano da cidade de Lisboa. Portanto, a legenda permite-nos colocar lado a lado conhecimento de várias áreas disciplinares, de uma forma transdisciplinar, que é muito importante nos dias de hoje, vencendo barreiras de isolamento de conhecimento, portanto, e articular uma coisa que é tão importante para o avanço do conhecimento, que é a história e o presente. Porque o presente não nasce do nada, o presente nasce de uma consolidação de factos que já nasceram e aconteceram há muito. E, portanto, conhecer esses factos passados, onde se inclui a legenda, que é a sistematização alguns desses factos, é muito importante, porque senão não conseguimos fazer avançar o conhecimento, sobretudo sobre a nossa cidade, que é sobre isso que a planta de Silva Pinto nos proporciona. Posso também acrescentar que, da perspectiva da investigação que temos estado a realizar, e que concluímos agora há pouco no ISCTE, nomeadamente para um outro projeto, sucedeu a este foi o projeto MEMO, terminou há uns anos atrás, e nos 4 últimos anos levámos a cabo um outro projeto, que foi o projeto SPLASH, Special Planning for Change. Portanto, já não era só ler o território, mas era também o objetivo informar futuras políticas públicas para o planeamento, para tornar a cidade mais sustentável, indo ao encontro do que estava a dizer de início. A legenda de Silva Pinto abriu-nos os olhos para o que era a Lisboa de então. E foi a legenda de Silva Pinto que nos permitiu ter uma maior consciência da cidade e da sua materialidade. E permitiu agora, também mais recentemente, ao projeto Splash, que entrou em virtude do projeto mesmo por áreas, dando maior desenvolvimento a áreas ligadas ao desenvolvimento da cidade, que têm a ver com o sistema alimentar, e, portanto, saímos de um estado de levantamento de espécies de cultivos e de elementos água, e avançámos para, e já tínhamos passado pela quantificação, juntamente com Samuel Nisa no Instituto Superior Técnico, mas avançámos para uma leitura do território de hoje. E, portanto, fizemos também, juntamente com o projeto Splash, não mostrei aqui hoje porque os resultados ainda não estão totalmente disponibilizados, encontramos ainda em publicação desses mesmos resultados, que espero em breve poder já vir a partilhar, que foi o levantamento das hortas de Lisboa nestes 2 últimos anos. E, portanto, temos consciência de que o fenómeno da horta não é uma moda, não é uma coisa que está a acontecer hoje e que tem uma história longa na cidade de Lisboa e que antecede as próprias plantas de Silva Pinto e das cartas do Estado-Maior, porque a gente vai reconhecer, até na literatura, não é? Em contos e romances sobre que tocam na história do nosso território, ficção, mas outros que não são de todo apenas ficção, que é o olhar daqueles escritores, desde o Almeida Garrett, de Pessoa, de vários outros, de tantos escritores portugueses e poetas portugueses, que retratavam e escreviam aquilo que viam. E muitos deles falam sobre as hortas, sobre as vinhas, do lado da margem sul, da margem norte de Lisboa, dos campos por onde as pessoas iam namorar, e tudo está lá isso retratado. Portanto, o que nos vimos no projeto Splash foi, mas há muito pouco feito sobre a realidade, porque as hortas é ainda encarado como algo que é pouco bonito. E então lançámos-nos exatamente nesse desafio de fazer o levantamento para a área metropolitana de Lisboa, naquilo que nos foi possível, porque levantar hortas, como vocês sabem, também não é fácil.
hoje pode lá estar uma, daqui a 2 meses ela já secou, mas daqui a 1 ano ela se calhar é feita novamente. Portanto, é uma coisa volátil. Agora, há trabalhos de vários investigadores, também feitos no Instituto Superior Técnico, encontramos também durante o projeto Splash, que nos dão conta também, fazendo uso do mesmo método que nós fizemos, uma sucessão de análise de diversas plantas, da presença das hortas na cidade de Lisboa e de como uma coisa muito curiosa é perceber os momentos em que elas aparecem. E são sobretudo nos pós-momentos de crise, que foi a nossa crise financeira, 1910, que está a ser agora, com a nossa crise pandémica, e outros momentos, por exemplo, em 1960, com o êxodo rural também que houve em Portugal e a chegada de muita população do interior do país, são 3 momentos-chave da nossa história da cidade de Lisboa, onde a presença das hortas atinge um boom grande. Agora, há pessoas que estudaram-nas em detalhe, que sabem os produtos que eram aqui cultivados, as dietas que estavam relacionadas com a opção de determinados produtos. Nos dias de hoje, todo este conhecimento é importante, porque se queremos uma cidade mais eficiente, se queremos pessoas a viver num habitat com o qual se sintam confortável e que possam dar um retorno de uma forma sustentável, é também preciso garantir no planeamento da cidade de Lisboa que a horta seja entendida, tal como Silva Pinto fez, como um elemento integrante da própria cidade. E, portanto, não é algo que a planta tem que esquecer, mas é algo que também os nossos planos e a própria cidade e o plano diretor municipal têm que equacionar de uma forma mais evidente, porque as pessoas sabem o que é uma horta. Se ela não vier indicada no planeamento, há quem o fará, há quem o vá fazer. É necessário que estes campos deixem de ser entendidos como um mito e que sejam de uma forma mais integrada. E por isso, os meus parabéns ao Museu da Cidade de Lisboa e à Câmara Municipal de Lisboa por se ter lançado neste desafio da exposição das hortas de Lisboa, que tal como já tive a oportunidade de manifestar junto da Daniela e do Mário na semana passada, penso que está a germinar algo. Vejo outros municípios, não os vou numerar aqui, mas vejo outros municípios a seguir este passo da importância das hortas. Isto é uma transição que estamos a viver no presente e espero que vingue e que faça frutos. Agora, a necessidade das hortas no repensar do planeamento urbano hoje, pois tem a ver com isto tudo e tem a ver também com, se calhar, o planeamento urbano, aquele que foi feito entre os anos 90 e os dias de hoje, foi um planeamento muito técnico em termos de cálculo, em termos de quantificação, em termos de densidade, e pusemos de parte outros valores. E a questão das hortas e a reemergência das hortas e a leitura da legenda de Silva Pinto faz-nos pensar que a horta também faz parte da cidade e que, portanto, não é um outro assunto à parte e fará parte, certamente, do planeamento urbano. Obrigada, Mário. Bom, eu quase que me atrevia a sugerir que ficássemos por aqui, porque terminou de forma exemplar, era muito bonito. Não sei, Daniela, se temos alguma questão que Não, tem acompanhado? questões. Eu gostaria, antes de terminar, de agradecer à nossa convidada a sua disponibilidade para participar nesta conversa, que foi uma extraordinária lição sobre o passado, mas também sobre o presente e sobre o futuro de Lisboa. E esta conversa, juntamente com as anteriores, ficará disponível no canal YouTube do Museu de Lisboa. Neste canal está também disponível uma visita virtual à exposição Hortas de Lisboa, mas agora que o museu reabriu, convidamos todos a visitarem presencialmente a exposição. Chamamos também a atenção para o blog Exposição Hortas de Lisboa, Blogspot, onde podem encontrar informação associada direta ou indiretamente aos conteúdos da exposição.
e poderá consultar no site do Museu de Lisboa todas as atividades relacionadas com a exposição, sejam elas visitas, oficinas, percursos e conversas. E terminamos deixando o convite para a próxima conversa deste ciclo, que será sobre a agroecologia na cidade de Lisboa e que terá lugar no dia 25 de maio. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Mário. Não, acho que está extraordinário. Obrigado. Obrigada, Teresa. Obrigada, Daniel, e obrigada, Mário, e à Câmara de Lisboa, e ao Museu da Cidade, e a todos vós pela paciência, por estarem aí desse lado a nos ouvir também. Obrigada. Muito obrigada.